Aula de hoje. Pós-moderno, nova globalização com a mundialização na arte. Essa palavra de globalização e mundialização, a gente vai entrar no caminho aqui. No momento certo eu entro nela, vai. Aqui você já conhece, né, já há bastante tempo nós só estamos no período chamado dentro da história na questão contemporânea, né? Já faz algumas aulas que nós estamos a partir de 1789. Pois bem. E aí hoje, deixa eu diminuir aqui. Ué, por que eu não estou conseguindo? Você travou alguma coisa aqui? Ué, que estranho, hoje eu não estou conseguindo... Só um instantinho, gente. Eu não estou... Está diferente hoje o sistema, viu, Val? Aconteceu alguma coisa aqui? Eu posso tentar configurar alguma coisa aqui, mas no meu está tudo... Alguma coisa aconteceu aqui que eu não estou conseguindo. Vamos lá. Val? Oi, pode falar. Isso, tá bom. Que agora eu consegui, mas eu tirei todo mundo. Eu só estou vendo o meu slide agora, tá? Não estou vendo nada. Qualquer coisa, você, por favor, fala comigo, tá bom? Você pode abrir um pouco mais os slides e aí puxa todos eles. Ele tem uma tira. Não, eu não posso mais abrir mais. Eu estou no limite aqui do slide. Você tem em cima tem um tracinho, um maior e dois. Não, eu estou no limite para aparecer. Mas vamos lá. Eu estou aqui com você. Tá bom. Ele deve estar no full screen. Talvez bem, apertando o ESC você reduza. Isso. Não, para sair dele eu aperto sempre o ESC para diminuir. Mas agora o Val falou em aumentar. Aumentar onde eu estou. Mas eu acho que a gente devia hoje entrar em técnicas de zoom, gente. Bem, vamos lá. O primeiro período histórico, esse que nós estamos falando hoje, é o único que eu conheço que ele já nasce batizado, que é o que nós estamos tratando de pós-modernidade. Parece que é simples assim, mas não é. Tá? Nós vamos pegar em duas fases, que eu achei mais fácil para a gente tentar se entender. Primeira fase, 1950, portanto, né, 5 anos depois do encerramento, né, da Segunda Guerra Mundial, ou a continuação da Primeira, e 2 anos depois da fundação do Estado de Israel. Tá? E a fase 2, que é 9 de novembro, né, de 1989, com a queda do Muro de Berlim. E aqui nós temos, né, Hiroshima e Nagasaki. Morreram mais ou menos 240 mil pessoas, somando as duas cidades. Isso é muito importante, tá, gente? Porque isso nunca aconteceu antes, óbvio, e nunca aconteceu depois. Então, há 70 anos, né, em torno nós não temos esse tipo de atuação no mundo. Isso marcou muito, né? Como as artes foram marcadas com a Primeira Guerra Mundial, né? Essas duas explosões, né? O Little Boy, aí, o nome da bomba, né, que explodiu primeiro, foi algo de uma devastação enorme. E até hoje se trata disso como qualquer outra coisa, né? O ser humano gosta de mastigar, principalmente a questão dos jornais, né, que precisa do lado ruim para vender, né? Então isso é mastigado até hoje e talvez nunca seja engolido. Tá? Então hoje, o que nós vamos tratar, né? Olha só, nós já falamos do período moderno. Então, portanto, nós temos a modernidade. Modernidade é o estado de moderno. Aí nós temos o modernista, que são os artistas. Aí nós entramos no pós-moderno, portanto, no pós-modernismo, na pós-modernidade. Não sei se vocês já ouviram isso. Pós-modernismo, que isso se fala do período contemporâneo, aqui e agora, né? Ou seja, a questão moderna é um projeto moderno, tá? É um progresso. Isso não fecha até hoje. Vocês vão ver todo um conteúdo filosófico,
religioso, histórico e, claro, as artes, né? Agora, tem um grupo que não acredita no pós-moderno, tá? Que eles acham que é uma segunda modernidade. Como seria a segunda onda do coronavírus, né? Que alguns não acreditam, né? Eu, pessoalmente, não acredito na segunda onda, tá? Eu acho que aí a gente já está entrando em questões políticas, tá? Alguns consideram a sequência, né, do período moderno como modernidade líquida. Zygmunt Bauman, que eu tive o prazer de conhecer. Opa! Alguém ligou o motor do carro aí. E alguns chamam de modernidade tardia. Aí agora a questão de globalização e mundialização. Quando a gente fala de globo, né, globalização, eu entendo mais isso há 500 anos atrás, onde supostamente nós estamos conhecendo o globo. Tá? E a mundialização adveio com tecnologias de comunicação, o rádio, a televisão, a internet, qual nós vamos falar bastante dela hoje, né? Agora, o que acontece geralmente com o pós-modernismo? Walter, algum som ligado aí, por gentileza. Já tirei, desculpa. Obrigado, meu caro. Obrigado, Val. O que acontece com a pós-modernidade, né? É exatamente algo contra o iluminismo e contra os 3 ou 4 períodos industriais. Olha só, né? Mas como assim? Agora, para lembrar o que nós já vimos até hoje com esses nossos 3 planos de estudo, né? Academia platônica, lembram, no século IV a.C., tá, em 384, o surgir dos monastérios, aqui eu cito quando nasceu Bento, da cidade de Núrcia, né, que é a primeira ordem, essa ordem que tem toda uma organização que cria, portanto, disciplina do estudar. Olha a palavra, preste atenção nela. Disciplina no estudar, né? Aí temos a escolástica, que surge mais ou menos em 950, a Royal Society em 1660, a explosão depois de conhecimento com o iluminismo, a escola de Frankfurt, tá? Ela beira 1919, mas ela como presença legal em 1924. E a explosão, que hoje vai ser muito importante para nós, com a tecnologia da informação, tá? IT, ou TI em português. Pois bem, o que acontece, né? Nós temos aí um período pós-estruturalista. E as narrativas, a partir desse período, nós chamamos de narrativas com movimentos, que é chamado de metanarrativa, tá? E acreditem, a ciência não é mais como fonte de verdade. A ciência ela vai se tornando, como hoje, né, os nossos políticos aqui no Brasil, o que importa é a ciência. A ciência, ela está a ciência. Ela pode ser a ciência no momento, mas passou 1 segundo, ela pode deixar de ser. Porém, nós temos que acreditar, ou melhor ainda, cientificá-la. Porém, ela é muito parecida com a verdade. Como assim? A verdade ela é relativa, como até a realidade é relativa. Nesse período, olha só, surge por causa do final da Segunda Guerra Mundial a chamada Guerra Fria, a Rússia versus os Estados Unidos. Os sistemas políticos não são mais simples. Eles têm a ver com sociologia, tá? Existe uma nova ordem econômica mundial, tá? Mais ou menos depois do surgir do modernismo com o pós-modernismo, lembra o que aconteceu em 1970, onde nós temos a Bolsa de Mercadoria e Futuro. Bolsa de Mercadoria e Futuro, ou seja, o dinheiro que eu faço a contabilidade que ele ainda não existe. Eu começo a atuar com mercado futuro, aonde o ouro, a prata, perdem seu lastro, mais ou menos.
Alguns de vocês devem ainda guardar ouro, né? Ou comprar papel em ouro, né? Tem toda uma história econômica sobre isso que é muito interessante. Agora, o que explode nesse período é a questão dos movimentos. Tá? Estou falando mais ou menos, né? 1950, 60, 70. Tá? Lembra, as mulheres tiram sutiãs, vem a pílula, opa, a mulher pode controlar, né, o seu útero, né, os pacifistas, a igualdade racial, direitos homossexuais e a anti-globalização. Eu chamaria de anti-mundialização, mas o termo utilizado é anti-globalização. E a descoberta genética e a tecnologia da informação, que vai dar uma amplitude muito grande a tudo isso. Eu não sei se eu estou conseguindo, se eu estou com graça hoje, se eu estou conseguindo passar para vocês a quantidade de informações de hoje. Porque quanto mais perto da gente, ou seja, estamos vivos, o conteúdo é muito grande, é muito maior. Eu ouso dizer que a dialética, a discussão que se tem maior no mundo, não planificada, é a questão do pós-modernismo. Tá? Pois, por mais que eu tenha dito que é o primeiro a ser colocado, vocês já vão entender por quê, ao mesmo tempo ele se descoloca. Aqui nós estamos na França, vocês vão lembrar bem, né? 1968, onde temos todo um movimento. Em 69 chegamos à Lua, a morte, né, de Martin Luther King, né, de vários políticos, né? Então nós temos uma condição muito ampla no final dos anos 70, né, acontecendo uma ligação muito ampla no mundo. Agora, lembra que eu pedi para vocês guardarem a palavra disciplina. A disciplina, para mim, ela é algo grego. A palavra não é grega, mas é algo que, para mim, representa o estado grego, né? O ato de pensar, principalmente o filosofos. Tá? Com o tempo, aí você vai ter, não estou entrando em judaísmo, tá? Ainda, você vai ter, com a Grécia, com Roma e afins, tá? O nosso marco aqui é Europa e um pouco da América. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais na América. Nós começamos a criar a questão multidisciplinas, a multidisciplina. Tá? Com o tempo, o que vai acontecer? Com a escolástica, nós vamos ter 7 disciplinas. Tá? No Royal Society, você já vai ter uma ampliação maior. O pluri fica muito grande, principalmente com o iluminismo. Aí, princípio do século XX, 1919, 1924, surge a interdisciplinaridade, que é isso aqui. Tá? E aí, em 1970, no período que nós estamos falando hoje, pum, a disciplina, multidisciplina, pluridisciplina, interdisciplina, transdisciplina. Isso é o pós-moderno. O pós-moderno ele é transdisciplinar. Tá? Agora, nós temos Frankfurt Schüler, a escola de Frankfurt, eu não traduzi ali, desculpem. Tá? E nós temos, eu quero que vocês... Val, você consegue ler? Está visível? Sim, sim, Olívio, tá ok. Obrigado, Paulo, obrigado. Que você vai ser minha referência, né? Que quem está com o celular vai ter maior dificuldade, depende do tipo de maquinaria que vocês estão usando, tá? No caso aí, do tipo de maquinária que vocês estão usando. Então, vocês vejam, aonde tem o asterisco, tem ligação com o judaísmo, tá? Então, aqui, no caso, a escola de Frankfurt, ela foi desenvolvida pela família Weil e a fonte do dinheiro, acreditem, veio da Argentina para montar essa escola, tá, marxista na Alemanha, na cidade de Frankfurt. Tá? Tem toda uma história. Hoje, eu postei um livro de manhã que trata da escola. É um livro bem denso, mas é bem legal para quem gosta de se aprofundar nesse tipo de conteúdo de metanarrativas. Tá?
Então, aqui para nós temos Zygmunt Bauman, tá? Onde ele cria essa sociedade líquida. Olha isso. O que é uma sociedade líquida? O que é um líquido? O líquido ele não tem forma. Ele vai se adequando à forma. Então, é uma sociedade de adequação. Tá? Temos aqui Wittgenstein, tá? Onde ele entra, eu não sei se quem gosta dele, né? A base dele são as proposições. É um trabalho muito interessante. Ele tem pertencimento também com esse período. Tá? Aqui, claro, né? Walter Benjamin, que morre em 1940, tá? Onde ele trata muito da questão da aura, da questão dos múltiplos. E esse é um período que o pós-modernismo ele cria múltiplos de arte. Você tem a peça original e cria múltiplos. E para Walter Benjamin, quanto mais você tem múltiplos, a aura original ela vai sendo perdida, até deixar de ter luz própria, que é o que ele chama de aura. Tá? Ele era muito amigo de uma pessoa que eu vou falar no final da aula hoje. Tá? Eles tinham correspondência, e vocês vão entender por quê. Walter Benjamin chamou de aura esse potencial da coisa, do objeto, da obra de arte. Tá? E aqui nós temos também Arthur Danto, tá? Onde ele ousa dizer, né, que a arte terminou em Andy Warhol. Tá? Temos Theodor Adorno, Jacques Derrida, Max Horkheimer, são os nossos judeus de hoje. Agora, nós temos pessoas ímpares, como François Lyotard, Baudrillard, Habermas, são pessoas, Stuart Hall, são pessoas de um conhecimento, como Gellner, sabe? Esse fundamentalismo dele do esclarecimento. São filósofos, sociólogos que tratam do período pós-moderno. Eu acho que eu nunca entrei tanto assim quanto hoje para que vocês vejam a complexidade que é esse período. Esse período é um período importante. E vocês estão vendo aqui menos do que o pico de um iceberg. Tá? Bem, aqui embaixo, vocês estão vendo, eu coloquei o Mário Pedrosa e veja que interessante. Mário Pedrosa, portanto, um crítico, né, brasileiro, em 1966, é a primeira vez num texto aqui no Brasil que aparece o termo pós-moderna, né? Portanto, a arte pós-moderna. Né? Hoje, chegamos ao fim do que se chamou arte moderna. Olha só, 1966. Os critérios de juízo para apreciação já não são os mesmos, fundados na experiência do cubismo. Olha, ele está usando o cubismo para ele não o surrealismo como a última vanguarda, mas o cubismo como um marco do modernismo, o ponto limítrofe do modernismo. Estamos agora em outro ciclo, que não é mais puramente artístico, é o que nós estamos entrando hoje. Para falar a verdade, esse curso todo ele tem a arte como referência. Nós entramos em religião, nós entramos em política, nós entramos em economia, em psicanálise, né? Mas o cultural, radicalmente diferente do anterior e iniciado, digamos, pela pop art. Ele tem mais ou menos razão, porque a pop art ela surge mais ou menos na Inglaterra em 1950, que ela vai até mais ou menos 1978, 1980. Porém, até hoje, vocês veem a pop art, arte popular, né? Lembra o kitsch também, né? A esse novo ciclo de vocação anti-arte, olha que texto fantástico dele, né? A anti-arte chamaria de arte pós-moderna. Portanto, Mário Pedrosa acredita no pós-modernismo. Portanto, ele acredita. Veja, olha o que nós temos de importante numa análise, numa leitura desse texto. Esse texto seria suficiente para a aula de hoje. Ele é muito importante. Onde é que ele quebra, né? Ele mostra, em 1966, o modernismo, o pós-modernismo, fica tão fácil, né, com esse texto. Né? Aqui ele trata o moderno como cubismo, que é a mudança total, o que nós falamos do que é o cubismo. Lembra? O cubo desenhado no bidimensional, ele cresce muito mais do que no bidimensional, ele chega a alcançar, através da nossa mente, o tridimensional. Né? Então, aqui ele pega na parte, a mudança, fechamento de ciclo, né? A mudança cultural, e ali ele solta, né?
a arte tornou-se não mais eleita. Ela virou arte popular, a pop art. Não é bem assim. Mas se a gente quiser entender o pós-moderno como algo simples, esse texto é fantástico, tá? Você pode guardá-lo e utilizá-lo assim. Porém, não é assim. Aqui nós temos, né, o Morphal, nós temos aqui em 9 de novembro de 1989, a queda, né, abaixo, o Muro de Berlim. Porém, acontecem várias situações para esse muro ruir. Primeiro, a Rússia ruiu. Então, a cortina ou o muro de ferro deixou de existir. Nós estamos tendo uma mudança sociopolítico-cultural. Se é cultural, ela está mexendo com a arte. Só que a arte aqui, o pós-moderno, não é a arte pictórica, não é a arte plástica, é a literatura. Né? Ela é o que vocês brincaram muito legal, né? Com a poesia. Você tem vários desenvolvimentos, né? Você tem vários estudos sobre isso. Principalmente, vejam, 2 anos depois, 1991, nós temos o WWW, World Wide Web, que é criado no SESI. É um local onde se estuda, até hoje, né, a partícula de Deus. Nesse momento, cria-se uma rede de ligações. Eu ouso dizer que para ter essa maquinária que eu estou utilizando aqui agora, que é chamado de PC, Personal Computer, a partir de 1991 ele já não era Personal Computer, ele era esse PC, né? Ele era CC, ele era um computer comum por causa da ligação da rede. Por isso que é World Wide Web. Nesse momento, o PC ele já não se torna mais particular. Qual de vocês, na residência de vocês, usa somente o PC para você sem nenhuma ligação com a rede? Desde quando, né, vocês não utilizam mais o personal computer, mas sim o computador composto, onde ele pega toda uma sociedade? Isso é o pós-moderno. O pós-moderno, né, ele chega a usar, aparecem livros, principalmente com a queda do Muro de Berlim, né, com Fukuyama, em 92, um ano depois, The End of History, aonde ele está dizendo para nós que acabou o tecido, histologia, tecido, acabou a história. The Last Man, o último homem, ou talvez o homem perdido. Olha o que estava acontecendo nesse período, tá? E aí, nós vamos entrar agora diretamente, eu espero ter preparado vocês, para fazer essa sequência: expressionismo abstrato, minimalismo, happening ou performance, videoarte, pop art, fluxos, arte conceitual, cybercultura e curadoria. Vamos lá, vamos agora navegar pelo mundo plástico, tá? Claro, esse cara é um marco, tá? E, propriamente dito, essa é a primeira arte norte-americana, o expressionismo abstrato. Não, mas, Olívio, tem vários outros pintores que pintaram, que esculpiram nos Estados Unidos, mas não de criação própria. Jackson Pollock, ele cria, através do action painting, que vocês já vão ver, esse tipo de obra. Essa obra é de 1948, tá? Ela não tem título, tá? Ela foi vendida há 4 anos atrás por 140 milhões de dólares. Tá? Olha a importância dessa obra. Agora, o que ela tem de importante, essa obra? Ele pintando a obra. Eu não sei como fazer isso com vocês agora. Ó, acreditem em mim. Vocês estão aí me ouvindo
e me vendo. Claro que o que vocês estão vendo não é a realidade. Vocês estão vendo um virtual, tá? Mas isso que vocês estão vendo e vocês estão ouvindo, tudo acontece dentro do vestido, do corpo de vocês. E conforme vocês irão manipular o corpo, vocês terão um tipo de observação sobre o que vocês estão ouvindo e vendo. Esse cara, Jackson Pollock, ele, em primeiro lugar, ele destruiu o tripé. Ele não está mais fechado numa canvas dura, com chassi, em cima de um tripé. Ele pinta com a canvas jogada, a tela jogada no chão. E para ele, esse dripping, esse gotejamento, ele falava que Deus, Hashem, sabia onde cada gota cairia. Olha isso, gente. E conforme vocês estão vendo a postura dele aí, ele está dançando, ele está saltando, ele chegava a andar de bicicleta, ele chegava a rolar. Isso é o expressionismo abstrato. O que é o expressionismo abstrato? O expressionismo, lembram? Como nós já estudamos, surge na Alemanha as tintas puras, quase sem mistura, onde se expressava nefesh, a alma. Né? Aqui, no caso, é o expressionismo mais o cubismo, que transcende o bidimensional. Ele dança sobre a tela, ele não usa o tripé, ele ouve as suas músicas interiores. Ele é um dançarino. Ele ouve as músicas. Esse é o momento que se rompe toda uma condição modernista. Nós estamos acompanhando toda essa sequência nossa, né? Mas aqui é um marco. Ele salta, ele dança. E aí aparece o minimalismo, tá? Com Judd. Agora, essa é uma peça que está no museu em Jerusalém. O que é o minimalismo? Aonde, conforme for, tá? O Donald Judd, ele mandou fazer essa peça. Ele a desenhou e mandou fazê-la em questões tridimensionais. Mas o que você quer dizer com isso, Olívio? O minimal, o nada, é até isso. Onde o artista não toca nem na obra. É a questão da ideia, do ideal. Vocês estão sentindo o que está acontecendo aqui? É uma mudança do observador. É a participação plena. São conteúdos, são narrativas, são vários movimentos. Tá? Isso é o minimal art. Quando eu coloco aqui embaixo gramática generativa, eu trago aqui para brincar conosco, tá? Noam Chomsky. Lembram dele, o linguista? Tá? O cara está vivo ainda, o cara é muito bom. Tá? Ele cria um tipo de gramática, que eu não vou entrar aqui agora, senão vocês vão me matar, mas o Noam é especial. Ele é genioso, mas é especial. Chomsky é especial, mas vamos lá. E aí nós vamos entrar agora no que... Olha, percebam isso aqui. Ó. Vocês estão vendo esse cara dançando? Aí ele vai dar esse tipo de entrada para o Yves Klein. O quê? Isso é o happening. O que quer dizer happening? Né? No inglês é acontecimento, é algo. Porém, alguns chamam no francês de performance. Ou seja, o Klein, ele cria até uma tinta especial para ele, o azul Klein, que ele patenteia a cor. E aí, só que a arte dele, né, que ele é pseudo chamado de neo-dada. Lembram o Dada? Que surge, né, entre a Primeira Guerra Mundial, que é aquela palavra escolhida dentro do dicionário, que Dada seria um cavalo de pau, tá? Ou seja, esse é o novo criador, é um neodadaísmo, tá? Aqui ele cria uma antropometria, medida do antropo, medida do homem, medida do ser, tá? Em performance.
Então, são mulheres com azul Klein, andando, se sentindo nuas sobre a canvas. E o que acontece? Isso. Essa é a obra dele. Olha o que acontece, então. Cadê o tripé? Cadê o pincel? Sim, cadê o desenho? Então, nós temos uma mistura de vários conteúdos no pós-modernismo. O pós-modernismo é isso, é uma mudança de tudo. E o que é o mais legal da arte, gente, uma coisa que vocês não podem esquecer, por mais que um se apoie no outro e brigue com o anterior, isso tudo que está acontecendo aqui está desbancando o modernismo. Porém, é um somatório, é uma acumulação de informações. Nesse momento, vocês não aguentam mais eu falar isso, né? Tem uma senhorinha no interior pintando um retrato como há 500 anos atrás. A arte ela é contínua. Só que nas grandes massas, nos grandes meios, nas grandes cidades, você tem uma quantidade de informação, já vamos ver por quê, aonde se faz todo esse movimento. E aí, claro, nós temos aqui um coreano, Namjoon Park, tá? Aonde esse é o primeiro cara que cria com os televisores, tá? A chamada video art. Claro que a video art também é utilizada para gravar performance, porque acabou a performance, se você não fotografou, você não filmou, ela desiste, ela não existe, né? Então, o vídeo serve para isso, porém, no caso do Johnny Park, ele utiliza todo esse sistema, como ele está chamando essa obra dele, de superestrada eletrônica. Isso é em 1995. Ele está entrando onde nós vamos entrar daqui a pouco no cybercultura, na cybercultura, em português. Tá? Agora, a pop art. Mas por que eu estou trazendo essa pop art? Vocês estão vendo uma data aqui de 1977. A pop art, sim, ela pode ter sido originária em 1950 na Inglaterra, em Londres, tá? Principalmente com assemblagem, com colagens. Pois bem, só que ela teve vários movimentos e ela existe até hoje. Então, como a Turdanto fala, né, que a história da arte acabou com ele, com Andy Arrow, quando ele começou a fotografar sopa, né, determinados tipos de tigela e determinadas pessoas, como o Rei Pelé, aqui com 36 anos, fez seu último jogo e estava deixando o futebol. E que essa obra foi vendida, acho que a $900 mil, há uns 2 anos atrás, tá? 2 anos, 1 ano, não, esse ano não teve, 2 anos atrás. É que é uma tiragem, por isso que foi tão barato assim, de quase $1 milhão. Então, o que esse cara faz? Ele faz do portrait, ele faz do retrato toda uma outra condição, toda uma outra observação. Então, a pop art abre, vai para supostamente todos. Nunca são todos, tá? Nunca. A arte, ela é elitista, sim. Ela é quem consegue chegar nela, tá? E aí, depois da pop art, nós vamos ter o período chamado, o estilo chamado fluxos, onde nós temos Beuys, tá? Esse é alemão, tá? É engraçado isso aqui que vocês estão vendo, o título é Eu Gosto da América e a América Gosta de Mim, 1974. Ele ficou morando 3 dias com esse coiote. Isso é fluxos. É uma arte de... O que quer dizer fluxos? Fluxo. É fluideza, né? Onde esse é o movimento dessa arte. Então, vocês estão vendo aqui que a arte não é mais a pintura, mas ela continua sendo. Ela não é mais escultura, mas ela também é. Ela é escrita, mas ela também não é, né? Então, o que é arte? Opa, esse é o ponto que começa a acontecer. Tá? E aí chega o grande problema para quem tem dificuldade em entender arte contemporânea, que é o conceito, a arte conceitual. Esse é um trabalho bem bacana, onde nós temos aqui 3 cadeiras.
das quais nós, exatamente nós, não conseguiremos pegar nenhuma delas. É impossível. Tá? Mas, se nós estivéssemos na sala de exposição, o que nós estaremos vendo aqui? Né? O nome desse artista é Kossuth. Tá? Nós temos a fotografia de uma... Estamos na exposição, fisicamente, tá? De máscara e tudo, mas na exposição. Nós temos, desculpem, à nossa esquerda, uma fotografia de uma cadeira. Portanto, ela é uma representação da cadeira. Nós temos no meio a cadeira. Dá para chegar e apertá-la, ela existe. E, do lado direito, cadeira escrita, tirada do dicionário, a ideia. Isso é arte conceitual. Ou seja, você tem a escrita dela, você tem a fotografia dela e você tem o objeto em si. Porém, olha que legal que está acontecendo exatamente nesse momento. Nós estamos num mundo virtual, todos nós. Nós estamos juntos sem estarmos juntos. Esse é o momento transformador que nós vamos falar muito na nossa última aula, que é a semana que vem. Esse é o ponto onde nós vamos amarrar, e se for possível, teremos o nosso 4º turno no ano que vem, né? Mas a gente nunca sabe se vai ter mesmo, como eu tenho um jantar hoje à noite, e eu não sei se eu vou chegar no jantar. Isso é a magia da vida, isso é a arte conceitual. A mudança a cada segundo, a cada instante. Mas, Olívio, não se consegue viver assim. Acredite, nós vivemos assim. Porém, nós esquecemos que vivemos assim. A arte busca essa compreensão. Aqui nós temos na cybercultura, né, esse trabalho de Pierre Levy, onde aqui nessa nuvem de palavras fica muito claro o que é um computador pessoal e um computador comum. O computador pode ser seu, você comprou, ele está no teu nome, mas o que está dentro dele não pertence a você, pertence ao sistema. Que sistema, né? Aí a gente vai tentar entender isso. E aqui nós vamos chegar no Commissaire, né? Onde nós temos Germacher, que é curadoria. Curadoria é uma situação muito interessante. Esse sábado, né, Val? O Olívio Guedes está fazendo a sua 201ª curadoria da minha vida. E o curador, ele, se não tomar cuidado, ele vira o artista. Ele aparece muito mais que o artista, que não é o trabalho do curador. O curador é uma palavra que foi retirada do direito de qualquer área do direito, tá? Onde existe uma pessoa que não consegue se suprir. Por exemplo, nos anos 40, um pai de família, olha os nomes, um pai de família falece e a família não sabe como lidar com o que ele deixou. Aí vem o advogado curador. Ele vai tratar dos bens desse falecido e lidar com a família. Isso depois vai para a arte, anos 60, 65, né? Nesse período. Aí o que acontece? O curador, ele cura. Ele pega o artista que é só pintor, o artista que é só escultor, o artista que é polivalente, né? Como nós estamos vendo hoje, que é poli, né? Ou talvez até infinito valente. Né? O que acontece? Ele vai adaptar, ele vai espacializar a subida da exposição. Conforme for a descida da exposição, ou chegar da exposição, ou a virtualização da exposição. Esse é o trabalho do curador. Tá? Esse é o ponto. Porém, a aura do curador nunca, na minha opinião, deve ser superior ao artista. O curador só pode ser curador porque existe artista. Então, o importante da história
é o artista, é o criador. Por isso que até hoje existe uma dificuldade da maioria dos artistas em ganhar dinheiro. Tá? Mas aí é outra história. Bem, o que nós pegamos até agora aqui para a gente amarrar tudo? Ó. Condições associadas à pós-modernidade. Hiperrealidade. Claro, isso que é o que está acontecendo agora. Nós estamos num momento de hiperrealidade. Tá? Fragmentação. Já vou entrar em contradição. Reversão de consumo e produção. Descentralização do sujeito. Tá? Difícil, hein? Agora, prestem atenção nisso. Justaposição paradoxal. Totalmente contradito. Então, a gente tem uma fragmentação que, ao mesmo tempo, é uma união. Nós temos uma justaposição que é paradoxal, ela é contraditória. Então, o pós-moderno, ele traz para nós um conteúdo absurdo de conhecimentos por causa da tecnologia da informação que nós temos e por causa de todos esses conteúdos de comunicação. Então, o que vocês têm na frente de vocês aí é a caixa de Pandora. Sabe, é a arca perdida com todo o conhecimento judaico. Vocês têm tudo isso aí. E falando em judaísmo, aonde nós estávamos ou estamos durante esse período? Filosofia judaica contemporânea. Acredite, não religião, filosofia judaica contemporânea. Filósofos associados ao judaísmo ortodoxo. Ok. Filósofos associados ao judaísmo conservador, menos ortodoxo. Ok. Filósofo associado à reforma e ao judaísmo progressista. Também, hoje. Filósofos judeus cuja filosofia não é focada nos termos judeus. Aqueles, vocês estão vendo o asterisco aqui? Aqueles que eu toquei, Adorno, aquele grupo todo, tá? Zygmunt Bauman, tá? Agora, o que mais acontece conosco? Qual que é a base da filosofia judaica no século 20 e 21? Existencialismo judaico, racionalismo judaico, teologia do Holocausto. Eu não sei o quanto vocês já leram sobre a teologia do Holocausto, que é fabuloso, principalmente as versões Askenazim e Sefaradim. Tá? Teologia reconstrucionista, principalmente a teologia do processo e, fantasticamente, a Cabalá e a filosofia. Então, duas pessoas que eu acho interessante nesse conteúdo para quem quiser se aprofundar. Existencialismo com Hermann Cohen. Ele é fantástico. Tá? Ele é do século XIX para o XX. Tá? Ele é muito importante na questão existencialista, porque o judeu se debruça muito sobre a questão da existência. Por isso, estamos aqui entre existencialismo e racionalismo. E, no caso do racionalismo, Emmanuel Levinas, que é muito interessante também. Porém, eu trouxe dois aqui que eu tenho prazer, né, que eu gosto bastante. Um é o Martin Buber, tá? E outro é o Scholem, Gershon Scholem. Tá? Graças a... No caso do Buber, ele foi 10 vezes indicado para o Prêmio Nobel. 10 vezes. Tá? E o Scholem eu gosto muito porque o que Isaac Luria Ari fez no século XVI, XVII com a Kabbalah, o Scholem fez com o século XX. Tá? A primeira cadeira de Kabbalah na Universidade de Jerusalém. Foi ele que trouxe tudo isso. Tá? Bem, a aula que vem, nós vamos pegar esse conhecimento que eu acho difícil de hoje, tá? E tentar entender principalmente o que ocorre na rua. Como assim? Street art. Esse movimento todo. Portanto, o urbano e o não urbano. Essa complexidade toda, tá? Vamos ver aqui que eu fecho aqui agora. Agora eu vejo vocês. Tá? Oiê! Oiê! Você chegou! Eu preciso me segurar agora aqui. Eu preciso me segurar. Pera.
Oi, chegou. Tudo bem? Tudo. Bom te ver. Ó, o Jorginho tá aí. Fala, Jorge! Fala, bandido! A Nelly, eu não vi um monte de gente ainda. Ó, aqui o Val, ele me prende aqui, eu não vejo. É nada, sou eu, não é o Val, mas eu vou falar que é o Val, né? Tá? Claro. Gente, a Eva tá aí. Eva, você tá aqui? Quer dizer, você tá aqui no Brasil ou não tá? Ei, gostoso! Nossa, quanta gente legal, que bom. Ai, é muito bom estar aqui com vocês. Eu não sei se hoje vocês estão vendo. Hoje, olha que engraçado o que eu vou falar. Eu pedi um pouquinho de graça para mim hoje. Graça mesmo, né? Vestir a graça. Porque é uma matéria de hoje, eu acho, para mim, um dos períodos mais complicados, porque ele não pode fechar. Ele é complexo. Se ele fechar, não é pós-moderno, porque alguns, como o Bauman, eu lembro, sabe, infelizmente ele faleceu acho que tem 5 anos, uma pessoa singular, tive o prazer de conversar com ele, tá? De trocarmos. Então, quando ele fala da questão líquida, imagina, sociedade líquida, que esse cara... Você está rindo, né, Eva? Mas é algo bem legal, não é? Essa história, né, do Bauman e a sociedade líquida, né, querida? Liga o som, se você quiser falar, tá? É muito amplo tudo isso. Oi. Não é, Eva? Muito eu sei que você gosta dele. Então, é um cara muito legal. Agora, eu tentei trazer para vocês, acreditem, o que nós falamos aqui hoje de 100%, nós falamos 3%, 4% do que tem de pós-moderno. É muito complexo. Agora, o que eu acho legal para nós aqui, né? Jorge, você viu a questão do judeu nessa história toda, cara. Você viu a questão do existencialismo, tá? E a questão da razão. Perfeito. Então você tem judeus ali que não são assimilados, mas são judeus que não estão nem na religião e nem na filosofia. Eles vivem a arte, tá? Mas é claro, são judeus, tá? São judeus. Então, no caso, eu não sei se eu estou equivocado agora, me parece que o Hermann Cohen teve um momento, quando ele estava fazendo o doutorado dele, ele teve dúvidas. Eu preciso rever isso. Me parece que foi ele que até pensou em entrar para o cristianismo. Eu até quero verificar isso, tá? Não sei se algum de vocês estudou o Cohen, tá? Então é bem interessante, porque ele estava querendo se aprofundar enquanto judeu no cristianismo. Não é que ele ia deixar de... Agora, Sandra, no século XII e XIII, quantos judeus deixaram de ser judeus e quantos muçulmanos viraram judeus? Por causa de estudo, por causa de conhecimento, gente. Tá? Você tem que deixar você muda o seu RG, tá? Para poder entrar em algum lugar. Lembra quando vocês sim, vocês falsificaram o RG de vocês para entrar no cinema ou naquela balada noturna, lembram, tá? Então, a gente modifica, tem gente que vai para a balada, tem gente que vai para o cinema, tem gente que vai estudar, tá? É de tudo, é assim. Então, depende o teu querer naquele momento, tá? Então, vamos lá para as... Soninha, faz tempo que você chegou, querida? Quanto tempo? 5h15. Ah, então você pegou bem. E aí, vamos lá. Então, tá com você, coordena aí. Vou fazer uma colocação, vamos ver. Vocês lembram da Sônia do primeiro dia? Ela não sabia o que perguntar, o que fazer. Agora ela virou uma folgada. Vocês já repararam? A primeira pergunta é só dela. Vocês já repararam nisso? Fala. Tá bom. Alguém quer perguntar, gente? Não, manda ver, sua chata. Vai. Te amo, vai. E assim, eu gosto de muita coisa do Chomsky, do Noam Chomsky. Ah, ele é... Você conhece ele? Conheço, porque quando eu fiz fono, ele fazia parte do curso, né? Não. Você tocou nele, você conhece ele? Não, ainda não. Tá, não, ele mora perto de Boston, tá? Ele estuda com uma vizinha minha. Minha vizinha fez o doutorado dela e estudou
Depois eu conto essa história para você, vai. É um cara muito interessante. Muito interessante. E ele dizia, ele tem várias frases muito interessantes, mas ele tem uma onde ele diz assim, que você não consegue controlar o povo pela força, mas que você pode distrair um povo com o consumismo. Quanto que você pode aplicar disto para uma pop art? Por quê? Para mim, assim, no momento que tem a pop art, começou a aparecer muito, não é imitação, mas assim, posters, coisas Isso, que você claro, pode comprar, que você pode ter na sua casa, que não tem o valor, digamos, o valor da arte econômico, mas que se tornou mais acessível. Então, você acha que é isso? Você pode distrair um povo com a arte, com o consumo? 100%. 100%. Quer ver aonde? Novela, revista. Olha onde eu estou entrando, tá? A questão toda do pós-moderno, o pós-moderno, quando hoje, vocês lembram a brincadeira de vocês com as poesias no nosso WhatsApp, tá? E foi muito legal. Cadê o sem vergonha, careca? Foi você que começou com isso, seu sem vergonha, maldito, tá? Foi muito legal. Agora, alguém vai chegar lá e vai falar, mas o que eles estão ornando, lembra dessa palavra? Ornando, brincando. A poesia hoje ela é tudo. Ela pode ser uma poesia medieval, deixa eu falar de quem? De Dante Alighieri, que criou o léxico italiano. Você tem a poesia de John Milton, a poesia de William Blake, porém, você tem, anos 50, a poesia concreta, cola, Pepsi Cola, Coca-Cola, cola, sabe? Mente, em mente, ela mente. A questão toda é que a arte, na pop arte, Sônia, ela pode tudo. Mas aí entra a pergunta, né, para um historiador. Então, tudo é arte? Não. Não. Tudo não é arte. Mas o que você quer dizer com isso? Aí eu cito, o Nilson vai gostar agora. 1936, um texto do Walter Benjamin, A Questão dos Múltiplos. É um texto pequeno, deve ser mais ou menos 4 laudas, 6 laudas, tá? Isso, A Questão dos Múltiplos, Nilson. Tem que ler esse texto, cara. Ali ele trata da questão da aura. Nós temos uma coisa, essa coisa vira um objeto, esse objeto ele vira simbólico, aí ele vira uma obra de arte dependendo de onde ele esteja, tá? A localização que faz dele a aura. Então, conforme o que você falou, quer ver, Antônio Petkov, querido amigo, ele foi o cara que mais fez réplicas, ou seja, posters no mundo. Olha isso. Então, ao mesmo tempo ele teve essa quantidade, ao mesmo tempo ele perdeu a aura. Claro que eu estou falando dos múltiplos, tá? Que a qualidade da pintura dele, eu gosto muito do trabalho dele, tá? É único. O quê? Não ouvi, querida. Perde o valor econômico. A aura igual... Olha, de onde vem a palavra aura? Aura, ouro. Quanto mais perde o ouro, mais pobre fica. Quanto mais perde a aura, mais pobre fica. Você já comprou uma vez, lembra quando você ganhou um Volpe, série Bandeirinhas, 1960, uma tiragem de 100. Aí você ganhou no teu aniversário uma impressão da tela do Volpe, as bandeirinhas dos anos 60, que é um período importante dele, porém você ganhou uma impressão. Só que essa impressão você ganhou 56 de 100. Quando é 1 de 100, é PA, é a prova da artista, é a melhor tirada, é a mais cara. Quanto mais vai chegando 100 perto do 100, ela vai ficando mais barata. Entendeu a lógica? Tá?
Agora nós estamos entrando com o Marchand, agora isso é o mercado. Quem, se eu posso perguntar agora, posso? Quem, o quê? Que é, pô? Fala. Quem consome uma gravura de tiragem? Normalmente, qual é o público que consome uma gravura de tiragem? Todos. Todos. O bilionário e, claro, o pobre. Tá? O bilionário, de repente, ele vai tirar ele quer para ele uma impressão de Rembrandt, que fez poucas tiragens, né? Que é do século XVII. Então ele vai querer. Quer ver que legal? Olha que legal. Eu tenho uma gravura do Jardim Eu da sabia que ele ia falar alguma coisa dele. Tá vendo, Sônia, como o Boris é? Eu sou egoísta. Quer ver que legal? Algum de vocês aqui coleciona selos? Gente, a gente está em casa aqui, não é tão bom. Alguém coleciona selos? Ah, Nelly, você coleciona? Lembra do olho de boi brasileiro? Eu troco por sexo. O quê? Eu troco por sexo. Ai, quebrou o encanto. Ô, Sônia, expulsa ele, tira ele da sala. Tira ele da sala, sem vergonha. Muta o Boris para sempre. Muta. Tira ele daqui. Então, Nelly, lembra que falam do olho de boi, que vale muito, principalmente quando o olho de boi está invertido, que é uma exceção. Então, quer ver? Ele vale muito, por isso que eu estou falando do selo brasileiro olho de boi. Tá? Aí você ganhou uma moeda do período romano de Ciro. Você ganhou essa moeda, a Nineta ganhou essa moeda quando ela estava passeando por Acrópole, um romano estava lá e deu para ela essa moeda. Nossa, ela falou, nossa, essa moeda tem 2000 anos, puxa, que legal, puxa. Ela pegou e mostrou para o Martin. Aí o Martin falou, mas tem mais de 10.000 delas. Então não vale mesmo a antiguidade. Então, para você ter a aura, são vários conceitos, Soninha. Agora, eu acho... Vocês lembram quando a gente ia... Deixa eu ver. Aquela casa noturna na Oscar Freire, esquina com a Rua da Consolação. Quem? Não. Quem ia lá no... Fica numa galeria. Freire, esquina com a Rua da Consolação? Então, Oscar Freire com a... Oscar Freire... Isso. Não é louco a Consolação, aquele Bar Supremo? O que é o Supremo? É o Supremo? Não, é uma casa noturna. Bem, o que eu quero dizer é, quando a gente ia numa casa, quando eu ia nessas na época não era casa noturna, nessas boates, quando eu ia discoteca, como que estavam vestidos os seguranças e porteiros? Alguém estava de terno? Alguém estava de terno? Ninguém de terno, ninguém. Hoje em dia, em qualquer lugar que você vá, todos os seguranças, seja restaurante, seja boate, estão de terno. O que é isso? Lembra quando você estava andando de táxi e aí, de repente, o taxista vem falar com você sobre dólar? Sim. Estão entendendo o que eu quero dizer? A gente vai compreendendo esse movimento do sistema. Isso é aura. E eu não estou entrando em conceito ou preconceito. Tá? Se um dia uma menina, que ela está muito queimada de pele, ela quer sair comigo e fala, Olívio, você quer sair comigo? Eu falo com ela assim, não quero. Você está muito queimada. Né? Aí ela vai falar, nossa, você é preconceituoso. Não, eu sou conceituoso. Eu não quero sair porque ela está muito vermelha. A gente precisa entender o que é preconceito, o que é conceito, o que é gosto. Não é porque a gente não quer alguém que a gente é preconceituoso. Precisa analisar muito isso. Principalmente a gente, dentro da comunidade, a gente entende muito isso. Né? A gente está acostumado com essas questões conceituais, não preconceituais. A palavra né? preconceito é esquisita. Ela, se você para decepá-la, ela é muito estranha. Esquisita, né? Concordo. Você não gosta... Pera. Alguma pergunta mais sobre a matéria de hoje? Sim, Olívio. Manda, Mauriti.
Tudo bom? No título da sua aula, né, Mundialização da Arte, você acredita também num globalismo da arte? Eu não acredito, eu cientifico. A arte, ela hoje, ela está... Só que eu não vou usar global. Na minha opinião, a palavra é mundial. Tá. Por causa da tecnologia, da informação e, óbvio, por causa do tipo de deslocamento que nós temos hoje. Tá? Mas o deslocamento também está sendo auxiliado pela condição tecnológica, né? A tecnologia você hoje consegue vender você enquanto pintor a sua obra pelo mundo virtual, né? Você consegue tranquilamente. Né? Beleza. Só isso, querido? Sim. Fechou. Quem é? Eu, Nelly. Fala, Nelly. Eu queria saber um pouquinho mais da aura, que eu ainda não... Eu entendi naquele contexto que você falou, do ouro, né, que vai se dissipando, vai ficando mais barato. Nelly. Mas não quer dizer que tenha aura, que não Nelly, tenha aura. essa pergunta tinha que vir de você, né? Bem... olha que legal. Lembra, no final, eu fechei a aula hoje com o Buber e o Scholem. Lembra que foi o Scholem que deu a liberdade a você, como mulher, de estudar Kabbalah, e Olívio, enquanto homem leigo, estudar Kabbalah. Senão, nós não teríamos esse material na mão hoje, por causa do Scholem. Por causa do Ari. Ô, Val, tem um apitinho de alguém aí? Alguém está ouvindo esse apitinho? Ou tem algum retorno aí? Eu acho que esse está vindo do seu, não, Olívio? Não pode ser. Porque... É que tem gente aberta, né? Não, é aberta com 2 sistemas, por isso que dá esse som. Alguém que tenha com 2 sistemas. Parece uma cobra no final. De repente você tem choque de onda, né? Então, Nelly, o que acontece? Com Ari, a libertação, e lembra-se, quando o Ari fala que ele tem que divulgar isso, né? É claro que tem vários outros assuntos, aí é como também em 1550, tá? Quando se começa da liberdade ao conhecimento racídico, lembra? Começou a se abrir mais, se impediu e aí se deu a liberdade porque Hashem permitiu a abertura do conhecimento. Então, quem era amigo de Gershom Scholem? Walter Benjamin. Existe um livro, cadê você? Deixa eu ver. Nilson, tem um livro, você vai gostar, cara, tá? Cartas de Scholem e Benjamin. Tá, Nelly? Isso é que para nós é mais fácil isso, ó. Eu falo então veja. Quando Benjamin ele trata desse texto em 1936, são as trocas que ele tem com Scholem. Lembrando que nos anos 40, Scholem ele assume essa cátedra. Ele tem a cadeira da Kabbalah na universidade. Então, a conversa ele trouxe os 5 níveis cabalísticos de alma para Benjamin. Então, Benjamin pegou isso e colocou no objeto de arte. Então, o objeto de arte, entenda agora, você, enquanto religiosa, tá? Você tem o objeto, e esse objeto ele tem 5 níveis de alma, como nós, tá? Então, conforme ele vai se multiplicando, essa aura vai sendo, esse ouro, essa alma vai sendo dividida. Ela não é mais concentrada. O or dela, a luz, não é única, não tem um fecho de luz único. O líquido, luz, lembra os efirotes, os vasos? Se são 11, que a gente fala 10, mas da arte são 11 vasos, né? Imagine se forem 30 vasos, 40 vasos.
a luz ela fica diáfana, ela fica cada vez mais translúcida. Entendeu, querida? Tá? Fala, Boris, você ia falar. Não, acho que é assim, é porque Fala, querido, o fala. que me perturba é que você chega assim, você chega numa idade, você chega numa nomeação de idade, né, que você chama de moderna, tá? Aí você vai para o pós-moderno, ultramoderno, não sei o que do moderno, né? E o tempo todo você está, hoje, numa contemporaneidade, né? Então, esse léxico, né, de definição, onde ele muda, onde ele transcende. É isso. Eu acho que você não tem que me responder. Tá bom. Era só para você me ouvir. Não, agora, eu não vou te responder, que eu não, acho que eu não tenho que responder. Mas o que você falou, se vocês prestaram atenção na fala do Boris, essa complexidade que ele está trazendo para nós, ele explicou claramente o que é o pós-moderno. Porque o que ele falou não dá para fechar o assunto. E é isso o pós-modernismo. É infechável. Isso é o contemporâneo. Então, até eu morrer, eu vou estar vivendo o pós-moderno, eu acho. Não, eu espero que sim. Eu espero que sim. Não, eu não vou ter, por exemplo... Eu espero te acompanhar nisso. Tá? Não, eu não vou ter algo como no passado, que, de repente, da Idade Média, você passou para a Renascença. Não, mas agora... Tudo isso que a gente fala, como agora você bem colocou os períodos, né? Esses períodos foram colocados a posteriori. Geralmente, os períodos do século XVI para trás foram basicamente colocados no Iluminismo, no século XVIII, com os enciclopedistas, né? Os dicionários. Eles surgem ali, e ali eles têm que demarcar, né? Agora, o pós-moderno foi o único que eu percebi que surgiu no período dele, ou até um pouco antes dele aparecer. Porque os caras estavam querendo já romper com o moderno. Então ficou fácil agora. Alguns não acreditam. Você pode ver o próprio Bauman, né? Ele desconsidera, ele acha que é modernismo tardio. Para ele é modernismo líquido, né? Mas a palavra moderno, né? Ela o tempo todo ela denota que todo esse período que começa com o que você chama de moderno, né, e chega até hoje, existe sempre uma quantificação de moda. Olha que interessante. Claro que aqui nós estamos quase que basicamente falando de arte como referência, só que eu sempre uso o mesmo slide, o segundo slide da aula, eu uso a datação de história. E lembrando que a palavra moderno em história surge em 1457. Aí. Né? Então, agora, o que quer dizer a palavra moderno? A palavra moderno vem de modos. Por isso que a gente usa, isso está na moda. Moda quer dizer o quê? É o que tem naquele momento que vai mudar. Né? Está no sino da curva de Gauss. Eu não usaria Gauss para isso, tá? Mas a gente pode usar, pode. É um complexo. Se a gente for entrar... Os estudos matemáticos utilizados no pós-modernismo é lindo. A questão da física no pós-moderno, físico, química. Hoje eu citei aqui somente a genética. A genética mudou muito em questão no pós-moderno, né? Por causa da descoberta da dupla hélice em 57. Então é muito legal todas essas divisões. Mas, pessoal, alguma pergunta a mais quanto à questão? Lívio, oi, querido. Oi. Fala. Acho que... Não, é que você tem um compromisso agora. Putz, a vida, Val, tenho. Val, não. Desculpa nada, obrigado.
Pessoal, então eu peço desculpas novamente pela mudança de horário, tá? Que realmente eu tenho um compromisso agora. Agora eu vou ter que tomar um banho, escovar os dentes, tá bom? E vamos lá para a Perfume reunião. também, não pode esquecer o perfuminho. Perfume. Passa um perfuminho, tá?